Você falou dois termos. E a gente, como CX, a gente sabe que é tipo assim, a experiência do cliente. E o outro, que é o success. Esse seria tipo o profissional se preparando para entregar isso pro... O sucesso... É isso. Você acredita que sucesso do cliente nada mais é entregar aquilo que ele comprou? Mas existe uma metodologia. Como é que vai ser o boas-vindas? Como é que vai ser o pós-venda? Como é que eu consigo vender mais para esse cliente? Existe não uma receita de bolo, mas é uma metodologia que você pode seguir e adaptar de acordo com a sua empresa. Do mesmo jeito, existe o Customer Experience, uma metodologia que você pode seguir e adaptar. Para você ter ideia, os pilares de CX é emoção, esforço e sucesso. Então, você tem que entregar aquilo que você propôs. Parece simples, mas não é tão assim quando você vai na prática. Esforço. Quanto esforço o seu cliente está fazendo para adquirir o seu produto ou serviço? Será que está demorando muito? Será que você consegue encurtar? Né? Porque hoje em dia a coisa mais importante do ser humano é o tempo. Então, se você respeita meu tempo, diminui o meu esforço, com certeza eu vou voltar mais vezes. E a emoção. Meu cliente, ao comprar meu produto, está frustrado? Está feliz? Está chateado? Quais são as emoções que o meu cliente está sentindo ao longo da jornada dele? Um pós-venda. Será que eu fico irritado porque eu demoro a ser atendida? Ou será que eu estou satisfeita porque assim que eu ligo, já resolve meu problema? Então, esses são os pilares do CX que você vai trabalhando, estudando e cada vez mais melhorando a experiência do usuário, ali, do cliente na ponta. É muita coisinha que a gente tem que entender. Mas foi bem bacana essa parte, você me pontuar. Porque eu enxergava essa parte da experiência só o prazer final. Deu tudo certo. E não é só isso. Você tem várias, vamos falar assim, um caminho lógico que ele tem que ser trabalhado e construído para que isso aconteça com satisfação. Exatamente. Todo mundo pensa que é sorrir no final ou só em tratar com empatia. Sim. Isso também faz parte. Mas é muito além disso. É muito mais profundo. E você acha que isso é adaptável para qualquer modelo de negócio, Camila? Qualquer empresa que tem cliente, você consegue adaptar. É entender quais são as emoções que ele sente hoje e transformar... Se ele tem emoções negativas, como é que eu transformo em emoções positivas? Se o meu cliente faz muito esforço para comprar meu produto ou serviço, como é que eu diminuo? E eu vou dar um exemplo prático que a pandemia ajudou muito em diminuir esforço. Exemplo é ótimo. Exemplo é Antigamente, quando a gente ia assinar contrato, gente, era aquelas várias vias que você tinha que assinar... rubricar, assinar a última, depois tinha que enviar pro cartório autenticar, para depois voltar e o motoboy entregar. Hoje em dia, com 2 cliques, você assina um contrato. Então, assim, pensar fora da caixa, como é que eu consigo otimizar o meu processo para que seja rápido? Então, é muito bacana pensar nos processos na experiência, porque a experiência ela vai muito além só de um bom atendimento. Bom, a pandemia, apesar de que, lógico, inevitavelmente foi uma coisa terrível, que ninguém vê com bons olhos, mas para essa parte de experiência, então, de resolução para entraves, para atritos que a gente tinha, ela foi bom pra caramba, né? Assim, você acha que parte dessa experiência que a gente vive hoje foi por causa da pandemia? Você acha que sem a pandemia a gente não chegaria aqui nesse índice de satisfação que a gente já está tendo hoje? Eu acho que a pandemia acelerou. Eu acho que a gente chegaria, mas eu não sei em quanto tempo iria levar. Mas acelerou, otimizou os processos. O WhatsApp virou um meio de venda que antigamente não existia. Um ponto importante que as empresas entenderam também na pandemia é que mesmo que você trabalhe no horário comercial, a sua empresa é 24 horas. Gente, quem nunca recebeu um telefone depois das 8 horas da noite ou no final de semana? Então, pensar no processo para o seu cliente ser atendido em qualquer horário é muito importante. Por mais que você fale, não, a minha empresa é horário comercial, mas o seu cliente não está mais no horário comercial, ele quer falar com você a qualquer hora. Então, você precisa pensar nessa experiência. E além do material humano, Camila, você consegue adaptar ferramentas para medir, ter as métricas de satisfação do cliente? Pronto, muito bacana. Eu acho que você não consegue gerenciar se você não medir, né? Você precisa medir para gerenciar. Sim. Isso é muito importante. E existem várias métricas, né, de gerenciamento. Existe o NPS, mas, gente, um ponto mais importante do que as métricas é entender o seguinte: será que essa meta acaba com a experiência do cliente? Vocês já se perguntaram sobre isso? Se existem metas da empresa que acabam com a experiência? Vocês acham que você fala na hora de medir? Eu acredito que sim. Quando você traça um plano, né? Tipo assim, uma meta de tipo, você tem que atender o mais rápido possível. É uma meta assim, você tem X tempo para atender. Eu acredito que sim, acaba. Com certeza. Então, eu acho que
entender também qual é as metas dentro da sua empresa que está acabando com as experiências. Porque, vou dar um exemplo de plano de saúde aqui. Eu não sei vocês, mas quando eu vou marcar alguma consulta, ele não fica 3 minutos comigo na sala. Tipo, ele fala, você precisa do quê? Pega os exames, requisão, vai lá fazer os exames e volta. Talvez ele tenha uma meta de atendimento, sei lá, atender 50 pessoas. E ele pode conseguir atingir essa meta e muito provavelmente ele vai conseguir atingir essa meta. A pergunta que fica é, quanto daqueles 30 vai voltar naquele médico? Então, assim, eu tô sendo eficiente em colocar cliente para dentro, mas eu não tô sendo eficiente em reter o cliente. Uhum. Então, a minha meta tá acabando com a minha eficiência. E nunca ninguém, assim, nunca não vamos generalizar, mas as pessoas não param para pensar nisso. Poxa, será que as metas que eu tenho dentro da minha empresa hoje está prejudicando de alguma forma na experiência? Esse é um ponto. Mas existem várias métricas de CX, sim, que pode ser utilizada para poder medir e verificar como é que está a experiência. E a hora que você tem um controle disso daí, você consegue até valorizar mais o seu trabalho, né? No caso, por exemplo, do médico que você falou, ele tem a meta lá de 50 atendimentos, mas não tem valor aquilo que ele está fazendo, né? Só quantidade, né? É um balde, eu digo que é um balde com água furado embaixo. Tá entrando água e o furo tá saindo. Porque, assim, o faturamento ele pode permanecer, porque você tá colocando, mas ele não aumenta. Ele só aumenta se você estancar. Então, por exemplo, eu tô botando cliente para dentro, 30 clientes aqui, e eu consegui manter, eu tenho 30. Mês que vem eu coloquei mais 30, eu tenho 60. Mas se eu tô saindo, eu continuo mantendo os 30. Mas se eu tô retendo, eu tenho 60. Então, meu faturamento vai crescendo. Se você fala assim, Camila, CX aumenta o faturamento, é lucrativo para a empresa? Totalmente lucrativo para a empresa. Tipo, fazer uma metodologia de sucesso e experiência do cliente, ao final você vai conseguir também medir os ganhos que você teve financeiramente, entre outros. O que falta para a empresa enxergar isso daí? Porque você vai falar, o cara fala, pô, eu não vou gastar dinheiro com isso, não vou implementar essa área, vai me custar tanto. O que falta para eles entenderem que isso no final vai trazer dinheiro para dentro da empresa? Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que falta maturidade. Algumas empresas estão tão focadas em vender ali que ele não consegue ver outras possibilidades. E o outro ponto é conhecimento. Se eu não conheço, eu acabo renegando. Eu não sei como é que funciona. E poucas pessoas conseguem mostrar como é que o CX traz um ROI, né? Traz um retorno através do investimento. Então, é falta de conhecimento ou maturidade da empresa que faz com que ele não consiga ver o quanto isso traz de benefício. Porque se você parar para pensar, as empresas que mais se destacam são aquelas que trazem experiência. Sim. Por exemplo, a Nubank, a iFood, vamos para fora do Brasil, a Disney, as Apple, a Amazon. As empresas que estão se destacando é aquela que está pensando na experiência. E as empresas que conseguem pensar nisso, ela está num grau de maturidade muito maior do que só vender. Então, acho que falta maturidade e falta conhecimento.